Parte 4 do resumo da Copa do Mundo de 2026. Abrindo a fase 16avos da Copa / segunda fase, no dia 28 de junho, o único jogo realizado desse dia, o Canadá venceu por 1-0 a África do Sul, com gol do Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo. No dia 29 de junho, o Brasil venceu o Japão por 2-1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Inclusive nesse jogo aí, o goleiro do Japão fez um baita jogo, mano. Defendeu várias bolas aí, principalmente do Vini Júnior, mano, e tal. E os jogadores que marcaram o gol do Brasil, né, mano? Casemiro fez um péssimo primeiro tempo, né, mano? E insistiu pra fazer o primeiro gol do Brasil no jogo. E o Martinelli, né? Que começou no banco, aí entrou em campo. Muita gente disse que não teria colocado o Martinelli em campo, que teria colocado o Neymar ou o Endrick. E o Martinelli acabou marcando o gol decisivo, né, mano? Logo no último lance do jogo, né, mano? Caramba. Enquanto o Neymar ficou o jogo inteiro no banco. Endrick não fez muita coisa nesse jogo, né? Gente, Endrick, sinceramente, passou em branco nessa Copa, infelizmente. Ainda no mesmo dia, a Alemanha e o Paraguai ficaram no empate de 1-1, mano. Com o Paraguai ganhando nos pênaltis 4-3, mano. Uma baita zebra, né, mano? Com o Paraguai abrindo o placar no primeiro tempo. Mas aí a Alemanha empatou no segundo tempo. Aí na prorrogação a Alemanha chegou a ter um gol anulado. E curioso, mano, da Alemanha, o Havertz, que marcou o gol do empate, perdeu logo a primeira cobrança, né, mano? Enquanto do outro lado, para o Paraguai, Maurício e Gustavo Gomes, ambos do Palmeiras, marcaram nos pênaltis. Galatasaray também marcou. O Balbuena, que se eu não me engano joga no Grêmio e que já jogou no Corinthians, perdeu, né, mano, e tal. Mas no fim das contas, mano, o Paraguai avançou mesmo contra a Alemanha. E é isso, mano. Nós se despediu em Copas, sendo eliminado nos pênaltis, né, mano? Sofrendo 3 gols de jogadores que jogam ou que já jogaram no futebol brasileiro, né? E aí no mesmo dia, Holanda e Marrocos ficaram em empate de 1-1, né, mano? E nos pênaltis, mais uma vez, o favorito acabou sendo eliminado, né? A Holanda perdeu de 3-2 pro Marrocos. Mais uma vez, o Marrocos o goleiro bom sendo decisivo nos pênaltis, né, mano? Pois defendeu 3 cobranças, né, mano? E nesse jogo aí, Marrocos conseguiu o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, né, mano? E tal. E aí na disputa de pênaltis, o Hakimi, principal jogador marroquino, perdeu seu pênalti, mas o Saibari acabou acertando a última cobrança e classificou o Marrocos para as oitavas. Inclusive, não sei vocês, mas Saibari pra mim foi o melhor jogador dessa Copa, né, mano? E tal, do Marrocos, né? Agora o atleta que tava jogando no PSV, que era da Holanda, agora vai defender o Bayern da Alemanha, né, mano? Abrindo os jogos do dia 30 de junho, a Noruega ganhou 2-1 na Costa do Marfim, com o Haller marcando o gol decisivo. E nesse momento a gente conhecia o nosso adversário nas oitavas, né, mano? E tinha muita gente que nem tava com medo da Noruega, mas, né, o Brasil nunca ganhou na Noruega. E na próxima parte vocês vão ver como que saiu, né, mano? Brasil e Noruega. Ainda no mesmo dia, a França venceu por 3-0 a Suécia, com 2 gols de Mbappé, que nessa altura chegava a 18 gols em Copas, superando o Klose e já batendo de frente com o Messi, que nesse momento tinha 19 gols em Copas. E finalizando dia 30, o México jogando em casa venceu por 2-0 o Equador, com gols do Quiñones e do Raul Jiménez. E curiosamente, esses dois atletas marcaram os 2 gols do México na abertura da Copa, lá contra a África do Sul, né, mano? Tá aí. Abrindo dia 1º de julho, a Inglaterra ganhou da República Democrática do Congo por 2-1, com 2 gols do Harry Kane de virada, inclusive, porque com o Gabriel placar logo nos primeiros 10 minutos de jogo, mano. E a Inglaterra sofreu pra conseguir buscar o empate e a virada, mano. Foi graças ao Harry Kane, um dos melhores jogadores dessa Copa, né, mano? Se não fosse por ele, a Inglaterra provavelmente teria já caído pro Congo nos 16avos. Continuando no dia 1, a Bélgica venceu por 3-2 o Senegal de virada e na prorrogação, mano. O Senegal abrindo o placar e até os minutos do jogo tava ganhando de 2-0. Mas a Bélgica conseguiu dois gols na reta final do jogo, tempo normal. E na prorrogação tudo tava se caminhando pros pênaltis. Mas nos últimos minutos a Bélgica ganhou em um lance polêmico. A Bélgica ganhou um pênalti a favor. E o Tielemans acabou convertendo. E com isso ajudando a Bélgica a se classificar para as quartas, né, mano? Não, para as oitavas. Mas em mais uma virada épica que a Bélgica protagonista em mata-mata de Copa. E não liga não pra internet ter se conectado. Eu vou conectar aqui de volta, tá? Ativei meu 4G enquanto eu termino de gravar esse vídeo.
E aí, no final do dia 1º de junho, Estados Unidos venceu por 2-0 a Bósnia, com gols de Balogun e Tillman. E o Balogun, inclusive, protagonizou um lance que viria a se tornar polêmico, pois ele acabou sendo expulso, né, mano, na partida. E aí, alguns dias depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para que a FIFA anulasse o cartão do Balogun, mano. E aí, o Balogun poderia jogar o jogo seguinte das oitavas, que seria contra a Bélgica, mano. É isso, mano. O mandar, se não, a maior polêmica dessa Copa, né, mano? É, mano. Esse Trump aí tá se mete onde não é chamado, né? Abre no dia 2 de junho. A Espanha venceu a Áustria por 3-0, com 2 gols do Oyarzabal e um do Pedro Porro, né, mano? Ainda no mesmo dia, Portugal ganhou de 2-1 da Croácia de virada, com gol de pênalti do Cristiano, sendo o primeiro gol do Cristiano em mata-mata de Copas, né, mano? O único também. E esse jogo também foi protagonizado por vários gols anulados, né, mano? Com um deles sendo no último minuto do jogo. Inclusive o jogo durou quase 20 minutos de acréscimo, mano. Essa partida, o segundo tempo. E por muito pouco não foi pra prorrogação, né? Porque a Croácia teve o gol anulado, né, mano? Por causa de um impedimento, por causa de um toque no cabelo do jogador, né, mano? O Guivarjol acabou marcando o gol, mas eu não lembro se foi ele mesmo que tocou na... acho que foi o Guivarjol que... O cabelo do Guivarjol tocou na bola. E aí, mano, o gol acabou sendo anulado, né? Pelo impedimento semi-automático, praticamente, né, mano? É, mano. É a tecnologia da Copa do Mundo. E na madrugada do dia 2 para o dia 3 de julho, na verdade. Foi mal. Inclusive, o último jogo que foi uma madrugada nessa Copa, né? A Suíça venceu por 2-0 a Argélia, com golzinho em bolo e em doia. Bem, no dia 3 de julho, Egito e Austrália ficaram em empate de 1-1. E os egípcios venceram nos pênaltis por 4-2, né, mano? Num jogo que realmente foi bem pegado assim. O Egito pressionou bastante, mas a Austrália evitou de que o Egito pudesse marcar muitos gols, né, nessa partida. E aí nos pênaltis, o goleiro do Egito brilhou ao defender as cobranças. Enquanto que a Austrália tentou fazer uma estratégia à la Van Gaal que fez lá na Copa de 2014. Não deu certo, porque o goleiro da Austrália, que nem jogou no tempo normal e na prorrogação, tomou todos os gols nos pênaltis, né? É isso, né, mano? O plano novo Team Crew acabou dando errado, né, mano? No mesmo dia, a gente teve a Argentina ganhando 3-2 do Cabo Verde, num jogo que foi bem pegado, mano. Teve gol do Messi, né, mano? Vozinha defendendo os chutes do Messi, né, mano? E tal. Se eu não me engano, defendeu pênalti também. Um jogo também com lances polêmicos. Quase todo jogo da gente teve lance polêmico, né, e tal. E o gol acabou sendo decidido. O gol desse foi um gol contra, né? Infelizmente. E é isso, cara, né? Seria muito da hora ver o crime acontecer. O Cabo Verde eliminando a Argentina, né? Já pensou? O Vozinha parando o Messi? Parou no jogo. Mas infelizmente o Messi acabou avançando para as oitavas, né? E finalizando 16 avos de final, a Colômbia venceu por 1-0 a Gana com o gol do John Arias, né, mano? Aí, ó, o atacante do Palmeiras acabou marcando seu primeiro e único gol nessa Copa. E é isso, né, mano? E tá aí o chaveamento para as oitavas de final da Copa do Mundo, gente. Bem, esse foi o vídeo, né, mano? Essa é a parte 4, resumo da Copa. Espero que tenham curtido o vídeo e fui!